mudar qualquer coisa na sua vida. Olha que tema interessante, vamos falar sobre isso hoje? Olá, se você não me conhece, me chamo Jenny Fonseca, sou Life Coach e estou aqui muito feliz de compartilhar mais um vídeo com você dessa playlist maravilhosa do Anthony Robbins, inspirada nos estudos de Anthony Robbins, que se chama Desperte o seu gigante interior, ou seja, desperte o poder que tem dentro de você. Se você não viu os vídeos anteriores, vou deixar aqui abaixo o link da playlist para você acompanhar os outros vídeos e seguir a sequência, combinado? E se você está comigo aqui, esse já é o sexto vídeo, o sexto dessa playlist. Espero que você esteja gostando, esteja anotando e colocando as coisas em prática para você ter resultados na sua vida. Então, vamos dar continuidade ao assunto de hoje. Se você viu o vídeo anterior, você já prestou atenção que eu falei algo sobre fios invisíveis que você vai criando, que se chama caminhos neurais e que vai reforçando um sentimento que você tem. Hoje, o Anthony começa abordando sobre esse lembrete e diz: o início de um hábito é como um fio invisível, mas a cada vez que o repetimos, o ato reforça o fio, até que se torna um enorme cabo e nos prende de forma irremediável no pensamento e na ação. Então isso é muito perigoso. Cada vez que você repete um hábito, você está reforçando esse cabo, esses fios invisíveis que estão ou causando dor em você ou que estão causando prazer ou alegria em você. Então você escolhe qual sentimento que você quer ter e qual sentimento que você vai ficar alimentando dentro de você. Então fica a pergunta: como sair da dor e ir para o prazer? Então ele dá algumas dicas aqui para te ensinar a sair desse estado de dor e ir para o estado de alegria, de prazer, ok? Dica 1: decida o que você realmente quer e o que te impede de ter esse algo agora. Então decida o que é que você está tentando e não está conseguindo sozinho. O que você está tentando vencer? O que você está tentando conquistar que você não está conseguindo por enquanto? E por que você não é capaz de conseguir isso agora, no piscar de olhos? Pense e escreva. Não mire no que você não quer, e sim foque e se concentre no que você quer. Obtemos o que focalizamos na nossa vida. Você já reparou aquelas pessoas que quando a gente vai conversar com elas, a gente pergunta assim: fulano, o que você deseja melhorar na sua vida? A pessoa automaticamente começa: eu não quero isso, eu não quero mais aquilo, eu me sinto mal quando alguém faz isso comigo, eu não consigo deixar esse vício, eu não consigo... E foca só nas coisas que ele não quer. Sendo que a pergunta foi: o que você quer para sua vida? O que você almeja para sua vida? Qual é o seu sonho? A pessoa não consegue focar no que ela quer. Primeiro, ela começa a dar a lista daquilo que ela não quer. É o exemplo da pessoa que é cheia de dívidas. Então você pergunta: qual é o seu sonho, fulano? A primeira resposta que ela dá: sair das dívidas. Ou seja, focou naquilo que ela não quer. Ao invés dela falar assim: não, o meu sonho é aprender a empreender, o meu sonho é montar o meu próprio negócio que seja lucrativo. Não, ela falou: quero sair das dívidas. Caramba, se você quer sair das dívidas, foque em como você vai fazer mais dinheiro e não foque no dinheiro que você não tem ainda. Então tudo é questão de foco. Então ele ensina: decida o que você quer e o que te impede de ter isso agora. Segunda dica: como sair da dor e ir para o prazer. Alavanca. Associe uma dor intensa a não mudar agora e associe um prazer imenso em mudar agora. Essa alavanca é uma espécie de ferramenta e símbolo que na neurociência é usado para como se fosse um marco de uma mudança na sua vida. E você vai pensar que você empreender vai te dar um prazer muito grande. Então você vai focar no prazer e na vantagem que você vai ter em empreender. E você vai focar na
dor que você vai ter em continuar sem empreender, sendo humilhado, trabalhando com coisa que você não gosta, aguentando desaforo, não sendo reconhecido profissionalmente. Então, toda vez que você ficar com medo de empreender, com medo de montar o seu negócio próprio, por exemplo, você vai pensar no prazer de ser autônomo, no prazer de você mesmo ter a sua empresa, as vantagens disso, e na dor de você permanecer sendo humilhado, trabalhando para os outros, nunca crescendo na vida. Então é isso que ele ensina a você ter essa alavanca, assimilar dor e prazer àquilo que você quer mudar. Se ficarmos associando a mudança à dor, nunca iremos mudar. Então, se você assimila dor com aquele ato de mudar, ou seja, se você ficar pensando, ai, será que eu vou ter que pagar mais imposto? Ah, eu vou ter mais responsabilidade. Ah, eu vou ter que gastar com funcionário. Ah, será que eu vou ter dor de cabeça? Se você ficar colocando dor naquela mudança, no caso, o empreendimento, que é o exemplo que a gente está dando aqui para ilustrar, você nunca vai mudar. Então você tem que fazer o quê? O contrário, coloque prazer no ato de mudar e não dor no ato de mudar, senão você vai ficar com medo, é óbvio. Ele dá um exemplo aqui da pessoa que quer parar de fumar, tá? A gente tá falando sobre pessoa que quer passar a trabalhar por conta própria, ok. Ele vai dar um outro exemplo aqui, a pessoa que quer parar de fumar. O exemplo do fumante que quer parar de fumar, mas pensa. Então, olha o que pode passar na cabeça de um fumante. Se ele pensar da seguinte forma, e se eu parar de fumar e eu morrer de câncer mesmo assim, depois de ter renunciado ao prazer que o cigarro me proporciona? Você acha que esse tipo de pensamento vai reforçar a vontade de parar de fumar ou vai reforçar querer continuar fumando? Vai reforçar querer continuar fumando, né? Porque não tá tendo vantagem nenhuma em parar de fumar pensando da forma que ele tá pensando. Então, se ele quer realmente parar de fumar, ele tem que começar a pensar qual doença que eu vou adquirir agora ou a longo prazo se eu continuar fumando. Eu vou estar aqui vivo para ver o casamento dos meus filhos, para ver o nascimento dos meus netos se eu continuar fumando? É esse tipo de pensamento que ele tem que ter. O que eu estou fazendo com o meu corpo? Qual o prejuízo que eu estou acarretando no meu corpo em fumar? Então, é esse tipo de pergunta que ele tem que fazer. Que ele tem que sentir que é prejuízo ele continuar fumando. E não ficar pensando que, e se eu morrer mesmo assim? Será que vai compensar? E se depois eu abrir mão desse prazer que o cigarro me traz e eu morrer mesmo assim? Então, cuidado com o que você pensa. Os seus pensamentos é que vai conduzir suas atitudes. Ele deu outro exemplo aqui. Da pessoa, a moça, por exemplo, que é violentada, né? Então, o certo seria ela perder esse medo, esse trauma que ela tem por ela ter sido violentada. Mas aí, se ela pensar da seguinte forma, olha pra vocês verem, se ela pensar da seguinte forma, ela não vai perder esse medo nunca. Se ela pensar o seguinte, e se eu perder esse sentimento negativo em relação ao abuso e isso me acontecer de novo? Olha o que você tá fazendo com a sua vida. Se você for uma pessoa que sofreu abuso, e você pensar assim, mas e se eu perder esse sentimento, eu vou perder o medo, aí outra pessoa vai se aproximar de mim, vai me abusar de novo, vai abusar de mim de novo. Se você pensar assim, se você tem esse caso aí, né, você nunca vai perder o medo, porque você vai sentir que perdeu o medo, você tá desprotegida novamente, você tá desamparada. E o medo é algo que te protege de uma certa forma. Isso é errado. O medo nunca te protege. O medo só te paralisa, só te atrapalha. Então percebe como você mesmo pode destruir sua vida com os pensamentos que estão rondando na sua cabeça? Temos emoções mistas, misturadas, onde ligamos dor e prazer ao mesmo tempo. Há mudança e isso deixa o cérebro confuso e indeciso do que fazer. E impede nosso corpo de usar cada fibra disponível nele para agir e fazer acontecer o que desejamos que aconteça. É o que eu já falei no vídeo anterior. Se você quer perder um medo, mas acha que se perder vai ser pior para você,
quer perder um vício, mas acha que se perder esse vício vai ser pior para você, você tá dividido, você tá em cima do muro. E o seu cérebro não vai saber para que lado ele tem que agir, trabalhar, para te ajudar a você caminhar para que aquilo aconteça. Então, decida-se, sai de cima do muro. Quer parar de fumar? Foca nisso. Quer perder o medo? Foca nisso. Não pensa em outra coisa, pensa só em uma coisa. Foca naquilo que você vai conseguir, ok? Então, quando a pessoa fica muito indeciso, se para ou não de fumar, se frequenta academia ou não, se perde peso ou não, se abre o próprio emprego, o próprio business ou não. Então, quando a pessoa fica nessa indecisão, chega uma hora que não dá mais. Aí o que acontece? O que faz essa situação inverter? Uma das coisas é a dor intensa, quando o cérebro diz, chega, não aguento mais viver assim, nem um dia sequer. Então, você fica aí procrastinando, empurrando com a barriga o que você tem que tomar a decisão, o que você tem que fazer. Vai chegar uma hora, não importa se vai demorar meses, dias, anos, não importa. Vai chegar uma hora que seu cérebro vai falar, chega, não aguento mais essa dor. Porque ficar procrastinando e adiando a decisão que você tem que tomar vai te causar tanta dor, que você não vai aguentar. Você vai falar, chega, não aguento mais isso, nem um dia sequer. Aí, na hora que você decide, aí as coisas mudam, porque você decidiu e não ficar mais naquela situação. Ele dá aqui o exemplo da mulher que é totalmente dependente do marido, emocionalmente, financeiramente, tudo. Ela depende dele pra tudo. E ela tem um relacionamento abusivo, ou seja, sofre, apanha, vários tipos de agressões. Agressões verbais, né, físicas. Então, o que causa esse tipo de mulher permanecer num relacionamento assim? Se tá tendo mais dor do que prazer. Então, o que ele explica aqui? O medo do desconhecido faz com que essa mulher permaneça nesse relacionamento por um tempo, por um bom tempo. Que ela pensa, melhor eu ficar com ele, que eu já conheço e sei como lidar, do que eu terminar com ele e arrumar uma outra pessoa que às vezes pode ser pior e eu não vou saber lidar. Olha o que é a mente. E aí a pessoa pensa assim, e fica acomodada naquele relacionamento abusivo, que ela tá tendo mais dor do que prazer, e ela permanece por medo do desconhecido, por medo de mudança. Até que ela chega um dia que ela não aguenta mais apanhar, não aguenta mais sofrer, não aguenta mais passar falta das coisas em casa, não aguenta mais ver os filhos serem espancados, e ela fala, chega, não aguento mais, não dá pra viver nem um dia mais nessa casa, eu vou embora, dê o que der. Se eu vou morar debaixo da ponte, mas deu o que der, eu vou sair de casa. E aí ela dá aquele start, aquele início nela ali, ela, epa, passou da hora de eu tomar essa atitude. E aí ela sai de casa. E as coisas fluem, desembola na vida dela. E aí ela conhece outras pessoas, né? Se ela conseguir trabalhar dentro dela esse medo, ela vai atrair pessoas boas pra ela. Se não, infelizmente, ela vai atrair pessoas da mesma forma pra ela. Mas enfim, vai depender dela, do emocional dela. Mas ela decidiu sair, ok? Então esse é o exemplo que ele dá de quando a pessoa não aguenta mais, o cérebro diz, chega, não aguento mais. Lembrando aqui um exemplo que ele deu de como criar alavancas para te ajudar a conquistar suas metas. Um exemplo aqui que ele deu foi da mulher que queria, das duas amigas que queria perder peso. E toda vez que elas queriam fazer uma dieta, elas começavam a fazer dieta e depois procrastinava e deixava a dieta de lado e engordava tudo de novo. E elas começaram a se sentir humilhadas, incomodadas, de tanto que as pessoas falavam, você vai fazer dieta de novo, sei, aquela cara tipo, mais uma vez não vai dar em nada. E elas começaram a se sentir humilhadas com isso, começaram a se sentir muito constrangidas, as roupas cada vez não serviam, elas têm que comprar um número cada vez maior. Então, olha qual tipo de alavanca que elas usaram, as duas amigas, mas elas foram ao extremo. E realmente, para fazer efeito, você tem que usar uma alavanca que vai ao extremo. O que elas combinaram entre elas? Elas prometeram
para todos os amigos, ou seja, foi algo, uma promessa pública. Elas prometeram perante todos os amigos que elas dessa vez iria fazer dieta sem interromper, tudo certinho. E se caso elas não cumprissem, não perdessem o tanto de peso que elas tinham estipulado, elas iriam comer carne de cachorro. Uma ração lá nojenta, que vem escrito carne de cachorro. Elas prometeram isso, que iria comer aquela comida dos cachorros, enlatada. Então, isso criou um nojo tão grande nelas e um medo tão grande de ter que comer aquela comida nojenta dos cachorros, que o que aconteceu? Elas criaram um bloqueio e elas, toda vez que queria sabotar a dieta, queria comer alguma coisinha que não podia, elas corriam lá na latinha e lia o que continha naquela lata daquela comida do cachorro, daquela carne de cachorro. E estava escrito que continha até carne de cavalo lá. E aqui elas davam uma ânsia, e falou, não vou comer isso, não posso correr o risco de comer isso, eu vou seguir minha dieta. E isso fez com que elas conseguissem vencer a dieta até o final, sem se sabotar, conseguiu perder os quilos que elas tinham programado. Então, pense, você, o que você quer alcançar como meta? E coloque algo assim, que se você não fizer um castigo para você, qual castigo que você vai ter se você não cumprir aquilo? Mas digamos assim, que essa alavanca, esse castigo, tem que ser algo muito forte para você nem pensar em desistir antes de conseguir sua meta. Porque imagina, igual essas meninas, comer uma carne nojenta, que tem até carne de cavalo no meio, comida para cachorro. Então, não dá, né? Então pense em algo assim bem nojento ou bem que causará dor em você, para você colocar como punição se caso você não conseguir a meta que você está estipulando, o projeto que você está querendo alcançar. Isso aí é só uma dica, tá? Da alavanca que o Anthony Robbins explica. Continuando, você quer mudar? Tem que ter um motivo bem forte para isso. A maior dor que provoca mudança é a que vem do interior e não do exterior. Olha que interessante isso. A dor provoca mudança? Provoca. Mas ela provoca mais mudança quando ela vem de dentro de você, quando você realmente está sentindo, quando você cai a ficha daquilo. Quando é uma dor que vem externa, ou seja, alguém está tentando te causar uma dor, alguém está tentando te fazer você cair a ficha, digamos assim, você não muda. Você muda quando você cai a sua ficha. Algo que vem dentro de você, não algo que vem dos outros, de fora. Fazer as seguintes perguntas para si. O que vai me custar se eu não mudar? Qual o preço em não mudar? O que faltará em minha vida se eu não mudar? O que já me custa em termos mentais, emocionais, físicos, financeiros e espirituais? Seu fracasso está atingindo quais pessoas que você ama? Esse tipo de pergunta mexe. Esse tipo de pergunta aqui causa uma dor dentro de você, que se você não se mover com essa dor, meu filho, nada mais te move. Essas perguntas aqui causam dor. Preste atenção. Seu fracasso em você não atingir aquele peso que você gostaria, em você não empreender, abrir seu próprio negócio, em você não sair desse relacionamento abusivo, esse fracasso seu está causando dor em quais pessoas que você ama? Aí já começa a partir para um outro lado, não é só você já está começando a prejudicar outras pessoas. E pessoas que você ama, seus filhos, pais, enfim. E aí? Se isso não causa dor em você, seu coração tá congelado, tá bloqueado, pelo amor de Deus. Se eu mudar, como me sentirei em relação a mim? Que outras coisas poderei fazer se fizesse essa mudança hoje? Como minha família e amigos vão se sentir? O quanto sentirei mais feliz agora? Então, tanto faça perguntas que vai te mover para mudança, mas faça perguntas também que vai te
conduzir a pensar que a mudança é o melhor caminho. Lembre-se, se você quer mudar, mas está com medo, você ainda não está convencido que é o melhor a se fazer. Enquanto você não ficar 100% convencido, você não vai mudar. Você vai ficar procrastinando, empurrando com a barriga. E a terceira dica, né, continuando aí na sequência, a terceira dica que ele dá para você sair da dor e ir para o prazer. Interrompa o parâmetro limitador. Insanidade é fazer sempre as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Eu sempre falo isso no meu canal. Padrões antigos, resultados antigos. E ele dá aqui um exemplo bem simples para ilustrar essa questão de querer fazer sempre as mesmas coisas e querer ter resultados diferentes. Ele dá o exemplo da mosca que fica sempre batendo na janela. Ela olha a janela de vidro e vê lá fora e quer sair. E como o vidro é transparente, ela pensa que não tem nada ali. Então ela vai com tudo e pá, bate no vidro. Quando ela bate no vidro, ela sente dor, ela vê que não tem como sair daquela forma, mas ela continua. Bate no vidro de novo, e bate no vidro de novo, e fica, bate lá em cima, bate cá embaixo, e fica igual uma pamonha, vocês já repararam isso? Igual uma fantasma. Bate em todas as partes do vidro e não consegue sair. Aí o que ele fala? Se ela tivesse uma inteligência, né? Porque eles não são animais pensantes, né? Não são igual a gente, humano, que pensa. Mas se ela tivesse uma inteligência, ela ia pensar assim: não, peraí, eu já tentei várias vezes, eu tô só me machucando e isso aqui não tá dando certo. Peraí que eu vou procurar outra alternativa. Então ela ia dar voltas na casa, ia procurar uma outra janela que estivesse aberta, ia procurar uma porta aberta. Então ela iria tentar outras formas diferentes. Mas como ela não raciocina, não sabe, ela fica só tentando a mesma coisa até morrer. Ou até alguém chegar lá, ficar com dor, abrir a janela e ela passar. Mas enfim, a gente acha estupidez olhando o exemplo da mosca. Mas em quantas vezes a gente faz isso? E quantas pessoas fazem a mesma coisa? Ficam ali tentando a mesma coisa, do mesmo jeito. Não deu certo de novo. Você tá tentando, e não deu certo de novo. Você tá se machucando, e tá tentando. Ao invés de mudar a estratégia, não, fica ali na mesma tecla, batendo ali. E quer que as coisas deem certo, e quer que muda. Então, você não pode falar nada da mosca, né? Porque muitas vezes você tá fazendo a mesma coisa que ela. Bem interessante esse exemplo que ele deu. Então, continuando, ele dá uns exemplos aqui também bem fortes de ser falados, mas eu acho necessário falar aqui, porque muitas pessoas que podem estar me acompanhando podem estar passando por isso. O que você tem que ter muito cuidado é que existem outras formas de você adquirir a atenção das pessoas, sem precisar você se mutilar, sem precisar de você fazer atentado contra a própria vida, sem precisar de você tomar coisas externas para se sentir melhor. Então, existem formas de você se sentir bem sem optar por esse caminho. Ele dá alguns exemplos aqui de você melhorar a sua alimentação, alimentos ricos em vitamina, água, proteína, fazer exercício físico. Isso vai liberar endorfina em você. Isso vai liberar o hormônio do prazer em você. Você vai se sentir melhor. Não busque alternativas perigosas para você se sentir melhor. Senão, esse é um caminho, muitas vezes, sem volta. Aí você deve estar se perguntando, ainda mais se você for uma pessoa que está passando por um sentimento triste no momento. Vamos dizer assim, um sentimento triste. Você deve estar pensando: ah, Giane, mas eu não consigo mudar. Eu não consigo mudar o que eu estou sentindo. É mais forte do que eu. Eu vou te falar. Você consegue mudar. Você tem capacidade de mudar a hora que você quiser. Basta você querer. Ele dá o exemplo aqui, o Anthony Robbins, das pessoas que entram no consultório dele e começam a chorar. Começam a falar sobre a vida delas, começam a desabafar e começam a chorar. E aí, do nada, ele levanta, ele fala que usa isso como uma tática, uma estratégia. Ele levanta e dá um grito com a pessoa. Com licença! Dá um grito com a pessoa. A pessoa leva um susto e... ai, desculpa. Ele, eu nem comecei a falar ainda. A pessoa, ai, desculpa, tá bom, desculpa. Já vai secando as lágrimas e se recompõe, fica com vergonha, porque
ele deixa a pessoa entrar no clima de choro e desabafar. Do nada a pessoa leva um susto com aquele grito que ele dá: com licença! Nem comecei a falar ainda. Aí a pessoa: desculpa. A pessoa começa a ficar com um pouco de medo e fica com vergonha de estar ali chorando, e a pessoa rapidinho se recompõe, respira fundo, seca as lágrimas e escuta o que ele vai falar. Então, isso significa que você, em poucos segundos, consegue mudar o seu estado vibratório. Em poucos segundos, você consegue mudar a sua emoção, o que você sente. Um outro exemplo para você saber que você pode mudar no estalar de dedos o que você está sentindo é: imagina que você está ali com seus filhos, ou cônjuge, ou os pais, não importa quem, você está numa discussão, num clima péssimo com aquela pessoa, tá os dois ali brigando, tá discutindo, vamos supor que você, né, perdeu as estribeiras, e enfim, alguém te liga naquele momento. Aí você, o que faz? Pega o telefone, você vai atender o telefone como? Alô, sabe o que? Você vai me ligar? Tô numa plena discussão aqui, não sei o quê. Não, você não vai atender o telefone assim. O que você vai fazer? Você pode estar brigando, xingando e dando cabalhota. O que você vai fazer? Você pegar o telefone, respirar fundo, pegar o telefone e: alô? Como se nada tivesse acontecendo. Isso nunca aconteceu comigo, graças a Deus. Eu não sou desse tipo de pessoa que perde as estribeiras, grita, discute. Não, nunca fiz isso na minha vida, graças a Deus. Mas eu li isso num livro uma vez, Casamento Blindado. E eu achei muito interessante. Falei: caramba, é mesmo. Realmente, a pessoa tá ali numa plena discussão. E se alguém ligar, você consegue, em segundos, recuperar a sua voz, o seu ânimo e falar de boa com a pessoa. E a pessoa do outro lado da linha não vai nem perceber nada, nenhum clima na sua voz. Você vai conseguir disfarçar muito bem. Pode ser que depois que você desliga o telefone, você vai voltar a brigar com a pessoa do mesmo jeito. Mas naquele momento que você estava falando no telefone com aquela pessoa que não tem nada a ver com a discussão, você conseguiu se controlar. Isso já aconteceu com você? Me deixa aqui nos comentários alguma coisa do tipo: realmente, Giane, isso é verdade, realmente, isso já aconteceu comigo. Enfim, você consegue mudar o que você está sentindo em questão de segundos. Basta você querer. Mas você coloca na cabeça que não quer, você quer aproveitar e curtir ali aquele sentimento, você vai mantendo e alimentando aquele sentimento. Mas você muda a hora que você quiser. Vou dar mais um exemplo para você, vou finalizar isso aqui para você entender. Aí eu vou dar um exemplo pessoal, ok? Para você entender. Quando eu estava passando um momento assim bem desagradável, aconteceu isso já comigo, eu não vou dizer épocas, mas aconteceu. Deus está bem triste, bem para baixo, a ponto assim, você achar que tudo vai dar errado, que tudo que você está fazendo está sendo vão e nada vai dar certo. Isso já aconteceu com você? Não vem dizer que nunca aconteceu não, que eu vou falar que é mentira, porque todo mundo passa por situações altos e baixos, hora tá com muita fé, hora parece que não tem fé nenhuma, hora parece que tá tudo bem, hora parece que tá tudo indo mal. Então é normal, é aquela montanha russa da vida. Mas eu estava passando por uma fase assim, que eu estava bem para baixo, bem desmotivada das coisas que eu estava fazendo, não estava vendo resultado, estava pensando em desistir do que eu estava fazendo. Até que um dia, o meu marido sofreu um acidente bem grave, assim, dos vários que ele já sofreu. Ele era uma pessoa muito assim, que sofria acidente com constância, porque ele era muito elétrico, sabe? Ele fazia as coisas assim, muito ligado no 220 e acabava se machucando. Mas enfim, um desses acidentes que ele teve, eu estava numa fase muito para baixo, e quando ele sofreu o acidente, tipo assim, foi como jogar água no fogo. Tipo, na mesma hora que a pessoa me deu a notícia, ó, Cláudio se machucou, pronto. Aquilo pra mim foi tipo uma injeção de ânimo, tipo, reage, Giane, reage que agora seu marido precisa de você. Reage, porque você vai ter que ser ali a cabeça da casa por um tempo até ele recuperar. Você vai ter que ser a provedora, enfim, até que ele recupere. Então, eu não tinha tempo de ficar pensando em besteira, ficar pensando em, o que eu tô fazendo não tá dando certo, eu vou desistir. Não deu nem tempo de ficar pensando em besteira. Eu tive e fui obrigada a mudar o foco, a mudar
as minhas emoções e focar no que estava realmente mais urgente e mais necessário em minha volta. Então, o nosso corpo é muito inteligente. Deus é maravilhoso. Ele criou a gente assim, de uma forma tão inteligente, e a gente consegue se virar com tudo. A gente não precisa de nada externo. Tá tudo dentro da gente. Então, um acidente que para muitos poderia ser um sinal de desespero, ah, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E agora? Não, para mim foi um chacoalhão de, ó, para de perder tempo pensando besteira, ó, tem alguém precisando de você, ó, tem alguém ou algo mais importante para você se preocupar, para de focar em besteira. E assim, na hora que eu recebi o telefone, Cláudia tá no hospital, pronto, meu ânimo já mudou para quê? Mudou pra força, pra guerreira, vai atrás, agora é com vocês, não tem tempo de ficar pensando besteira, entende? Então todo mundo, ai, gente, você deve estar muito preocupado, e agora? Eu falei, não, tô de boa, vou resolver tudo. Surgiu uma força dentro de mim que eu nem sabia que tava ali, porque há um segundo atrás eu tava me sentindo pra baixo, tristinha. Bastou acontecer o acidente e eu fui obrigada a erguer a cabeça. Peraí, agora é comigo, eu vou ter que resolver. E chega de preocupação boba, tem coisa mais importante para me resolver. Então, basta mudar o foco. Sempre que quiser deixar um hábito ou mudar algo em sua vida, escolha algo que vai substituir isso com excelência. Aqui, ele fez um estudo de um grupo de usuários de droga que foi dividido em 3 partes, 3 grupos. O primeiro grupo de usuários saiu, né, das drogas por alguns dias com medo da ameaça de ser preso. Porque o juiz falou, se você continuar usando drogas e se a gente pegar você cometendo esses erros que você está cometendo, a gente vai te prender. Então eles pararam de usar por uns dias com medo de ser preso. Mas rapidinho o medo passou e eles voltaram a usar drogas de novo. O segundo grupo foi o grupo que usaram medicamentos para ajudar a parar de usar drogas. Outros tipos de medicamento, ansiolítico, que é para ansiedade, enfim, fez terapias. Esse grupo parou de usar drogas por um tempo maior, um longo tempo, tipo 2 anos, mas depois parou com os medicamentos, acabou voltando a usar droga de novo. E o terceiro grupo é o grupo dos usuários de drogas que não sofreram pressão psicológica, tipo medo de ser preso, não passaram por nenhum estímulo de medicamento para parar de usar drogas, mas usaram com eles uma outra tática, que foi eles fazerem algo tipo social para ajudar alguém, entrar em ONGs para se sentir útil na vida, que estava ajudando outras pessoas. Colocaram eles em esportes, praticar esportes, natação, futebol, fazer exercício físico. Então, acompanharam eles ali nessas rotinas de exercício, alimentação, esporte, ajuda comunitária. E esse grupo, sim, permaneceu sem usar drogas e não voltou mais a ter recaídas. Esse grupo. Então, o que o Anthony Robbins explica? Quando você quer deixar um hábito que você tem que substituir por algo de muito valor. Você tem que colocar outra coisa que tem muito peso para você no lugar desse hábito antigo que você tinha. No caso, eles substituíram a droga, né, que era algo que dava um prazer momentâneo para eles ali na hora, mas colocou uma ajuda comunitária, um exercício físico, que era algo que fazia eles ter prazer também. O exercício, por exemplo, você libera endorfina, você se sente mais saciado, feliz, energético, pra cima, alto astral. Tudo com exercício físico, tudo com uma boa alimentação. Quando você ajuda uma pessoa, você se sente útil no mundo. Cara, eu ajudei alguém, eu sou alguém nesse mundo, eu tô sendo útil nesse mundo. Você não se sente simplesmente um par de roupa andando por aí. Então, substituir o prazer momentâneo da droga por um prazer maior do exercício, da ajuda comunitária, enfim. Então, o Anthony dá esse exemplo. Sempre que você quer deixar um hábito ruim, você tem que substituir por outro que te dê muito mais prazer, que te dê muito mais alegria, para você sentir que compensou fazer a troca, entende?
Outro assunto que eu amo também, que fala um pouco sobre subconsciente, lei da atração, que é algo que eu amo, que fala o seguinte: ensaie várias vezes como quer estar e como quer se sentir. Você já fez isso? Ensaie, ou seja, mentalize e crie cenas na sua cabeça de como você quer estar, como você quer se sentir. Gente, isso parece bobeira, mas isso é tão poderoso. Se vocês entenderem o poder disso e praticarem, quando você começa a mentalizar uma coisa com muita frequência, você vai, ensaiando no seu cérebro como você quer estar, como você quer se sentir, como você quer agir. Você vai ensaiando. Lembra dos caminhos neurais? Lembra do cabinho de aço que vai ficando cada vez mais grosso e mais forte, mais resistente? Você vai treinando até esses pensamentos e emoções novos impregnarem no seu subconsciente. Lembre-se que o cérebro não sabe a diferença entre um pensamento sensato, real, e um pensamento fictício. Isso aqui ele não cansa de falar, e eu também não canso de bater nessa tecla, ok? Da questão do cérebro não saber a diferença do que é real e do que é fictício. Então, se você está se imaginando feliz, bem, saudável, tranquila, em paz, toda hora você fica se imaginando assim, seu cérebro acha que você realmente está se sentindo assim. E você vai começar a se sentir assim de verdade. De tanto que você ensaiou mentalmente primeiro. Todos nós podemos condicionar qualquer comportamento em nós se usarmos bastante repetição e intensidade emocional. Olha que tudo. Todos nós podemos mudar o nosso comportamento se nós usarmos a repetição e a intensidade do pensamento. Então, antes de finalizar, faltando aqui um parágrafozinho para finalizar esse vídeo, eu gostaria de te lembrar que eu estou deixando aqui abaixo, no link da descrição, o link dessa playlist, para você acompanhar os outros vídeos, ver a sequência, para você não perder nada dessa playlist, ok? Que é a playlist Desperte o Seu Gigante Interior, ou seja, desperte o poder que há em você, o poder que você nem sabe que existe, ou que você até sabe, mas se esqueceu por algum motivo, pelas dores da vida, pelos acasos, enfim, você acha que você não tem poder nenhum mais, e ele está aí, guardadinho dentro de você. Então, vou deixar também o meu site logo abaixo para você se inteirar de como eu posso te ajudar, se você tiver com alguma dificuldade, qualquer assunto desse que está sendo abordado nessa playlist. Ah, Jana, eu quero fazer sessões com você, quero que você me ajude a desenvolver, a conquistar minhas metas com mais rapidez, a desbloquear, né, os meus bloqueios. Então, quer me ajuda? Vou deixar o site aqui abaixo para você entrar em contato comigo, dá uma olhadinha lá. E lá abaixo vai ter um botãozinho escrito quero agendar minha sessão. Você vai direto pro meu WhatsApp pra gente bater um papo, conversar e eu agendar suas sessões, tá bom? Eu quero te ajudar, mas você também precisa querer ser ajudado, combinado? E para finalizar esse vídeo de hoje, ele fala o seguinte: o Anthony Robbins explica sobre a importância de você se recompensar, ou seja, quando você estiver fazendo alguma coisa, alguma meta, algum sonho que você está indo em direção para correr atrás, quando você consegue uma coisinha pequenininha, já comemore. Já se dê um presente, já comemore, já fique feliz, já se parabenize. Não espere você conseguir coisas grandes para você se sentir feliz e comemorar, para você sentir que você conseguiu. Um exemplo. Você tá ali querendo perder 10 quilos. Se você perder meio quilo, 1 quilo, já comemora. Cara, eu comecei a perder os pesos que eu precisava, já comecei a me sentir melhor. Nossa, eu tô conseguindo. Não espera perder os 10 quilos pra você comemorar. Não. Cada vez que você conseguir deixar um pouquinho de comida no prato, afastar o prato e falar assim, não, tô satisfeita. Por mais que você queira mais um pouquinho, mas você consegue ter o autocontrole de não comer toda a comida do prato, não devorar aquela comida do prato, já se parabenize, já se sinta vitoriosa, vitorioso. Então, se valorize,
e se parabenize por cada conquista pequena que você conseguir. Cada vez que você der um passo a mais para montar o seu negócio próprio, cara, não importa se você fez uma logo, uma haste nova, se parabenize, cara, olha que legal, a minha haste tá pronta, a minha logo tá pronta. Aí seu site ficou pronto, nossa, que legal, meu site tá pronto. Se parabenize por tudo que você faz, porque senão vai acontecer de você ficar nesse ciclo de não gratidão, e você vai chegar lá no final, você vai ter conquistado tudo aquilo que você queria, que você planejou na sua meta, e mesmo assim você não vai estar se sentindo feliz, você não vai estar se sentindo grato, porque você não treinou isso ao longo do caminho. Já parou para pensar nisso? Então, agradeça todos os dias as coisas pequenas. Você vai estar treinando isso, fazendo esse exercício mental da gratidão. E quando você conquistar o final lá, o topo, você já vai estar sentindo tanta gratidão em você que isso vai estar transbordando. Mas se você não foi grato no percurso, não queira achar, ter a ilusão que você vai ser grato no dia final, porque você não vai sentir alegria. Você vai sentir uma frustração e aquela sensação que não era isso que eu queria, não era isso que eu pensava, não era assim que eu pensava que queria ser. Não cai nessa armadilha. Se recompense, não espere passar um ano sem fumar para se recompensar. Um dia já é motivo para você comemorar. Não espere perder 30 quilos para se parabenizar. Toda vez que você empurrar o prato com um pouco de comida, trate de se parabenizar. É um resumo do que eu acabei de falar. Então, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Clique no joinha, compartilhe com mais pessoas. Não fique com esse vídeo só pra você, tá bom? E outra, se não se inscreveu, se inscreve no canal para você ver os vídeos os próximos dessa playlist, combinado? Gratidão por ter ficado até o fim do vídeo. Muito obrigada, forte abraço. Tchau, tchau.